ao nosso mais novo canal do YouTube. Meu nome é Geamerson e tem ali meu parceiro por trás das câmeras que se chama Gustavo Loyola. Olha o nome do cara. Desde já agradecemos a todos vocês por parar alguns minutinhos para assistir a esse vídeo do YouTube. E eu queria fazer um pedido especial para vocês. Se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e deixa lá o seu like. Pois bem, a partir de agora nós vamos estar estudando a Bíblia de uma forma simples, didática e enriquecedora. E esse é o nosso primeiro tema, de volta a Jerusalém. Eu queria iniciar contando uma história bem interessante para vocês. Ou seja, após a morte de Jesus, no domingo da ressurreição, Cleopas, um dos personagens bíblicos, juntamente com seu companheiro, estavam fazendo uma viagem de 12 quilômetros, que ia de Jerusalém até um pequeno povoado chamado de Emaús. Eles estavam decepcionados por causa da morte de Jesus. Afinal, eles esperavam que Jesus viria como um resgatador que livraria eles da opressão de Roma e que a nação judaica agora alcançaria a sua tão desejada liberdade. Só que todas as suas esperanças elas foram frustradas na cruz. E a caminho de Emaús, eles iam relembrando os momentos da crucifixão do seu Senhor, e todos esses momentos apenas reforçavam mais ainda a angústia em seu coração. Em um momento inesperado, um viajante acompanha Cleopas e o seu amigo, e agora, de forma inesperada, ele começa a falar a respeito das Escrituras. Ou seja, essa pessoa era Jesus que estava disfarçado. Jesus ocultou sua identidade com um propósito muito específico. Que propósito era esse? Se ele houvesse aparecido para Cleopas e o seu amigo como o Messias, assim como eles o conheciam, o resultado que se seguiria era, quando Jesus estivesse explicando a Bíblia para esses dois homens, eles simplesmente não atentariam para os escritos, porque estariam muito alegres e atentos, porque o seu Senhor havia ressuscitado. Então Jesus oculta a sua identidade e agora começa a discorrer por meio da Bíblia, explicando o cumprimento de todas as profecias. Chegando a Emaús, Jesus faz que vai seguir adiante em sua viagem, ou seja, seus amigos haviam chegado ao seu destino. Jesus chega ali e disfarçadamente propõe seguir caminho, só que já era tarde. Enquanto seus amigos iam entrando em sua casa, eles convidaram para que Jesus, lembre-se, Jesus estava disfarçado, estava com a sua verdadeira identidade ocultada, e eles convidam a Jesus para ficar em casa com ele. Ali na casa, Jesus senta-se com eles à mesa, e na hora de partir o pão, o que acontece? Jesus pega o pão, agradece a Deus pelo pão, e é nesse momento em que os discípulos eles percebem que o seu Senhor era quem estava falando com ele. Então eles perguntam para si: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Vejam bem, a Bíblia é um dos livros mais produzidos em todo o ano. Ou seja, cerca de 1000 novos exemplares de livros eles são produzidos diariamente. Só que a Bíblia é o livro mais produzido, a Bíblia é o livro mais traduzido e a Bíblia é o livro mais procurado por todas as pessoas. Porém, todo esse processo de produção, ele não está alcançando ainda a sua verdadeira proposta, ou seja, para que todos os lares que possuem uma Bíblia a leiam, a fim de conhecer a respeito de Deus e da salvação. Vejam que dois dos homens mais influentes da história falaram a respeito da Bíblia: Abraham Lincoln e Isaac Newton. Olha o pensamento de Abraham Lincoln: eu acredito que a Bíblia é o melhor presente de Deus que já deu ao homem. Segundo Isaac Newton, há mais indícios seguros de autenticidade na Bíblia do que em qualquer outra história profana. Veja só, que parte das Escrituras nós somos ordenados a crer? Perceba, algumas pessoas acreditam apenas no Novo Testamento. Por quê? Pois afirmam que o Novo Testamento, por se tratar de uma nova aliança, anula a antiga aliança, que seria, no caso, o Antigo Testamento. Mas veja bem, segundo Lucas, no capítulo 24, o versículo 25, ele falou o seguinte: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Segundo o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, ele declara o seguinte: que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. A fim de compreender a Bíblia, a gente precisa seguir um princípio que é muito importante, ou seja, a Bíblia interpreta-se a si mesma. E para entender um texto, nós precisamos analisar esse texto à luz de um outro texto, certo? Então, segundo o evangelista Lucas e segundo o apóstolo Paulo, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não há parte que haja perdido a sua inspiração por conta de uma nova aliança que supostamente surgiu. Para que o Novo Testamento existisse, o Antigo teve que primeiro existir e o Novo é uma continuidade do Antigo. Por exemplo, no livro do Apocalipse, os 404 versos contidos no livro do Apocalipse, o que acontece? 278 desses versos fazem menção a escritos do Antigo Testamento. Então perceba que mais de 50% da estrutura do Apocalipse é baseado no Antigo Testamento. Percebe que o Novo Testamento é apenas uma continuação do Antigo, e para que eu compreenda as profecias escatológicas, ou seja, as profecias de longos períodos de tempo contidas no livro do Apocalipse, eu preciso analisar os seus símbolos e significados no livro, nos demais livros do Antigo Testamento também. O que Jesus diz que as Escrituras e as profecias revelam? Veja bem, do que a Bíblia fala? Qual é o tema central das Escrituras? Segundo Lucas, ainda no capítulo 24, verso 27, a Bíblia declara o seguinte: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Perceba, em um momento da vida de Jesus aqui na terra, ele estava ali com um grupo de pessoas, e com esse grupo de pessoas ele começou falando por Moisés. Quando a Bíblia usa o termo Moisés, é porque a Bíblia está se referindo aos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, ou então Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando a Bíblia usa o termo profetas, a Bíblia está declarando que Jesus estaria fazendo uma alusão aos demais livros da Bíblia. Então perceba, na época de Jesus, a única Bíblia que existia até então era o Antigo Testamento. Portanto, Jesus, começando ali por Moisés e pelos profetas, ou seja, por todo o Antigo Testamento, Jesus apresentava para o seu público passagens bíblicas que apontavam para o seu ministério aqui na terra. Ou seja, esse texto da Bíblia, ele comprova que toda a Bíblia gira em torno da pessoa de Jesus. Em João 5,39 também, a Bíblia declara que, olha o que Jesus fala: examinem as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. Então, o próprio Jesus comprovou em seus ensinos que toda a Bíblia gira em torno dele. Ele é o personagem central da Bíblia. E quando dedicamos tempo para estudar o livro sagrado, nós acabamos conhecendo a Jesus. E já ouviu falar aquela frase de que quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais você se parece com ela? Quer se parecer com Jesus? Quer fazer o que Jesus fazia? Tratar as pessoas como Jesus tratava? Amar como Jesus amou? Passe tempo com Jesus. Estude a Bíblia e você vai se tornar parecido com Ele, um com Ele, assim como Ele mencionou no capítulo 10 do Evangelho de João, no versículo 30, que Ele e o Pai eram apenas um. Vamos continuar. Deus usou vários tipos de pessoas para relatar as visões e os sonhos que Ele revelava para essas pessoas. Na verdade, essas pessoas são chamadas ali, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 21, de homens santos. Por que santos? Não eram homens que dispunham da isenção de pecado, mas eram homens que foram separados por Deus. Afinal, a palavra santo significa separado. Homens santos que foram separados por Deus para falarem da parte dele, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus usou cerca de 40 autores diferentes para escrever o texto bíblico, certo? Esses homens, eles viveram em épocas diferentes, em períodos diferentes. Muitos deles nem se conheceram. Moisés viveu em uma época diferente da época de Davi. Davi viveu em uma época diferente da época de Isaías. Isaías viveu em uma época diferente da época de Marcos. Pedro, ele viveu momentos específicos em sua experiência com Cristo, diferente da experiência que o apóstolo Paulo viveu quando ele cai de um cavalo. Pedro era um pescador, Paulo era um advogado,
Moisés era um general egípcio, Davi era um rei, Salomão era um rei. Então percebe? Deus usou vários tipos de pessoas diferentes, com culturas diferentes, com gostos diferentes, que não se conheceram, muitos deles não se conheceram, para escrever a Bíblia. Então nós percebemos um princípio muito importante aí também. A Bíblia é um livro de rico, é um livro de pobre, todas as pessoas devem ter acesso a esse livro. Jesus falou: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Portanto, todas as classes, etnias, castas, cor, todas as pessoas, caso queiram a salvação prometida por Deus, devem ter acesso a esse livro e estudá-lo com humildade. Enfim, vamos continuar. Quem nos ajuda a compreender a Bíblia? Perceba, nós não podemos estudar a Bíblia e a interpretá-la à luz do nosso próprio consentimento. Certo? Por quê? Porque senão nós iríamos formar algo chamado de heresia. E quando se é formada uma heresia, o que se segue após isso é apostasia, rebelião. Portanto, nós devemos estudar a Bíblia, segundo o Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, à luz daquilo que o Espírito Santo nos revelar. A Bíblia fala que o Espírito Santo viria, e a Bíblia chama de Espírito da verdade, pois ele guiaria as pessoas a toda a verdade. Aí sim, à luz daquilo que o Espírito Santo nos revela, se alguém quiser compreender a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus. Portanto, entenda, nós não podemos interpretar a Bíblia à luz do nosso próprio consentimento. Infelizmente, existem muitas pessoas que estudam a Bíblia e acham que estão sendo orientadas pelo Espírito Santo, quando estão enganando a si mesmas e estão se desvirtuando do caminho da salvação. Mas para que a Bíblia seja esclarecida, para que seja interpretada ponto por ponto, sem que haja controvérsia, sem que haja dúvida, precisamos deixar com que o Espírito Santo a interprete para nós. Precisamos seguir também um princípio de estudo da Bíblia. Que princípio é esse? Isaías, no capítulo 28, no verso 10, a Bíblia declara: porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Paulo falou em sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 2, verso 3, o seguinte: que as coisas espirituais devem ser conferidas com coisas espirituais. Então, como estudar a Bíblia? Lembra que eu falei agora há pouco que a Bíblia interpreta-se a si mesma? Então, para compreender o texto bíblico, eu não preciso analisar uma passagem e ir buscar uma resposta para essa passagem na história, na filosofia, certo? Eu preciso permitir que a Bíblia interprete-se a si mesma para mim. Eu posso usar alguns métodos para estudar a Bíblia. Eu posso estudar toda a Bíblia, mas eu também posso separar um assunto específico e separar vários textos que falam sobre esse assunto, a fim de que eu compreenda ele à luz do que a palavra de Deus me revelar. Lembre-se, conferindo sempre coisas espirituais com coisas espirituais. Como, por exemplo, digamos que Einstein ia ensinar matemática para uma criança. Será que ele ia usar as fórmulas mais complexas que ele possuía? Não. Ele ia começar com 2 mais 2 é igual a 4, 4 mais 4 que é igual a 8. Por que ele ia utilizar esse método? Porque ele não sabia dos métodos mais complexos? Não. Porque ele estaria ensinando para uma criança. E o que a criança tinha condições de entender era justamente isso. Que 2 mais 2 era 4. Agora sim, quando a criança ela passasse a ser uma pessoa mais entendida, quando ela crescesse, quando a mente dela estivesse mais desenvolvida, aí sim, ele iria apresentar formas mais complexas para essa pessoa, a fim de que ela aprendesse essas formas e repassasse também. De igual modo foi com o próprio Deus. Ou seja, o pecado, ele nos separou de Deus. E ao nos separar de Deus, o que foi que aconteceu? Nos tornamos vítimas das consequências do pecado. E uma dessas consequências do pecado seria uma mente finita. Agora nós possuímos uma mente finita. E se Deus se revelasse para nós, assim como Ele é, em espírito e em verdade, o que aconteceria? Não compreenderíamos os atributos de Deus. Portanto, foi necessário que Deus enviasse o seu Filho, assumisse a forma humana e vivesse entre os homens. E ali Jesus falou que quem via a Ele, via ao Pai. Jesus falou na linguagem de homem, se comportou como um homem, é claro, buscando sempre os princípios da perfeição, para que pudéssemos compreender os atributos de Deus. Assim como Einstein ensinaria uma criancinha, usando fórmulas mais simples,
Deus nos ensinou utilizando fórmulas mais simples, mas à medida em que crescemos, o nosso conhecimento ele vai sendo ampliado, as nossas convicções vão sendo renovadas. Por quê? Porque o processo pedagógico de ensino de Deus é passo a passo. O que o estudo das Escrituras fará por nós? E aí, gêmeos? O que é que eu vou aprender estudando a Bíblia? Eu tenho que estudar só para conhecer, só para saber o que Jesus fez, quais foram os atos bondosos de Jesus, a sua vida de piedade? Não, não é só isso. A Bíblia, ela fará algo primordial por nossas vidas. Olha o que é que a Bíblia pode nos tornar. 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 15, a palavra do Senhor declara: desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Portanto, ao examinar o texto bíblico, a Bíblia menciona que eu vou me tornar uma pessoa sábia para a salvação. O que é a Bíblia? Jesus falou que a Bíblia é a verdade. Eu preciso conhecer a verdade e a verdade me libertar. Amigos, ali a verdade é um item, o mundo se opõe a ela. O que nós podemos ver no nosso mundo hoje é injustiça, é mentiras, é furto, é roubo, é adultério. É isso que a Bíblia fala a respeito do mundo. Por quê? Porque as pessoas perecem porque lhes falta conhecimento. As pessoas erram porque não conhecem as Escrituras. As pessoas pisam os preceitos de Deus porque não dedicam tempo para esse livro sagrado. Mas a partir do momento em que se lê esse livro e deixa com que ele entre no coração, o resultado que se segue é a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu queria fazer essa pergunta para vocês. Como nós deveríamos receber os ensinos e doutrinas da Bíblia? O apóstolo Paulo estava em uma cidade chamada de Tessalônica. Lá em Tessalônica ele estava em sua casa pregando para um grupo de pessoas, quando de repente chegam alguns líderes que se opuseram às verdades que Paulo ele estava pregando para aquelas pessoas. E Paulo ele se viu obrigado em abandonar Tessalônica. Só que próximo a Tessalônica havia uma outra cidade chamada de Bereia. Paulo ele fugiu para Bereia. E lá em Bereia ele passou a falar para um grupo de gentios que moravam naquela cidade. E veja só a reação dessas pessoas em face das mensagens que Paulo pregava. Veja só, os bereanos eles eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, duas características dos bereanos aqui. Primeira delas, os bereanos receberam a Paulo com as suas mensagens, ou seja, eles aceitaram as mensagens. Segunda característica dos bereanos, e essa deve ser vista em nós também, além de aceitarem os escritos, eles foram conferir os textos bíblicos para ver se de fato o que Paulo falava estava em coerência com o que estava registrado na Bíblia, certo? Então, por isso que a Bíblia chama os bereanos de pessoas mais nobres que as pessoas de Tessalônica. Os de Tessalônica rejeitaram a palavra, os bereanos aceitaram a palavra e conferiam o texto bíblico por si mesmos a fim de analisarem se de fato o texto tinha coerência com aquilo o que Paulo falava tinha coerência com aquilo que estava escrito. TV e ativar o sininho. Segue lá nosso perfil no Instagram também, vai estar aí na tela para você ver. Todos os domingos e quartas-feiras a gente vai estar divulgando novos vídeos para você, confere aí. Valeu e até o próximo vídeo.